Agora vamos resolver um problema de função afim, tá? Que são os problemas que eu deixei para serem feitos ontem. Né? Aí vamos até ele. São dois. Né? Não, os problemas 9 e 10. Eles estão numa mesma folha. Aqui. Então aqui primeiro, vamos no enunciado. Determine os valores de P e Q para que a função J de lei, que é essa daqui, tá? Seja uma função identidade. Essa expressão algébrica aqui, a variável é o x. Tá? Tem um monte de letra aqui, mas a variável é o x, porque está assim, j de x. Né? É uma dependência de x. O que seria o p ao quadrado menos 1, então? Né? Esse daqui, né, para quem começou a estudar a função afim, assistiu a aula de ontem, né? Toda função afim tem o formato ax mais b. Então, esse parênteses aqui seria o a do ax mais b, e esse daqui é o b. Tá? Então, aqui é o a, que é chamado de taxa de variação, e esse é o b, que é o valor constante que aparece lá. Tá? Agora, o que é ser função identidade? Então, aí você tem que saber isso, né, para conseguir resolver esse problema. Tá? A função identidade é aquela cuja lei é f de x igual a x. Né? Então, imagina assim, uma função afim tem esse formato aqui. Ó, se você fizer o a igual a 1 e o b igual a 0, isso vai ficar f de x igual a x. E esse tipo de função, f de x igual a x, esse tipo de função afim, né, nós chamamos de função identidade. Então, aí eu fiz numa folha aqui a resolução. Então é o seguinte, eu tenho isso, mas eu quero que fique assim, né? J de x igual a x. É isso que a gente chama de função identidade. Tá? Para acontecer isso, esse parênteses aqui vai ter que dar 1, para ficar 1x. Tá? Então, por isso que eu fiz essa parte aqui, né? P ao quadrado menos 1 vai ter que dar 1. E aí, resolvendo isso, né? O P ao quadrado vai ter que dar 2, então, né? Então, o P tem que ser mais ou menos a raiz quadrada de 2, um número irracional, tá? Então, se você colocar aqui o raiz quadrada de 2, esse parênteses dá 1. Se você trocar o menos raiz quadrada de 2, isso aqui dá 1 também. Bom, então já descobriu que faz isso dar 1. Agora, para ser função identidade, isso aqui tem que dar 0. Então, eu fiz 2q menos 6 igual a 0, e aí resolvi, né? Então, 2q tem que dar 6 e q tem que se dar 3, tá? E aqui nesse balãozinho está a definição, né? A função identidade é a função cuja lei é do tipo ax mais b com a igual a 1 e b igual a 0. Tá? Isso finaliza o problema 9.